Queridos irmãos, vou tentar ler um texto aqui da Bíblia, ou seja, dos estudos bíblicos que eu faço, a origem da Igreja Católica. A Igreja Católica Romana declara que a sua origem é a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Em aproximadamente 30 anos depois de Cristo, a Igreja Católica proclama a si própria como a Igreja pela qual Jesus Cristo morreu. A Igreja que foi estabelecida e construída pelos apóstolos. E esta é a verdadeira origem da Igreja Católica. Pelo contrário, mesmo uma leitura superficial do Novo Testamento iria revelar que a Igreja Católica não tem a sua origem nos ensinamentos de Jesus ou de seus apóstolos. No Novo Testamento não há menção a respeito ao papado, adoração de Maria ou a Imaculada Concepção de Maria, a virgindade perpétua de Maria e a ascensão de Maria, ou Maria como redentora e mediadora. Petição por parte dos santos no céu pela oração, sucessão apostólica, as ordenações da Igreja funcionando como sacramento, o batismo de bebês, a confissão de pecado e outros sacerdócios do purgatório. As indulgências ou autoridade igual da tradição da Igreja e das Escrituras. Portanto, se a origem da Igreja Católica não está nos ensinamentos de Jesus Cristo, os seus apóstolos, como registrado no Novo Testamento, qual é a verdadeira origem da Igreja Católica? Preste bem atenção aí, viu? E vão lendo depois, vão andando de pareia comigo e vão tentando esclarecer isso. Pelos primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi banido pelo Império Romano e os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Isso mudou depois da conversão do imperador romano Constantino. Constantino legalizou o cristianismo pelo Edito de Milão. E no ano em 325 d.C., Constantino declarou o Concílio de Nicéia. É uma tentativa de unificar o cristianismo. Constantino imaginou que o cristianismo como uma religião que poderia unir o Império Romano, em que naquela altura começava a fragmentar e se dividir, mesmo que isso aparente ser desenvolvimento positivo para que a Igreja cristã, os seus resultados foram tudo menos positivo. Logo, Constantino se recusou a abraçar a forma completa da fé cristã, mas continuou com muitos de seus credos pagãos e prática. Então, a Igreja cristã que Constantino promoveu foi uma mistura de verdadeiro cristianismo, paganismo e romanos. Constantino achou que com o Império Romano sendo tão grande e visto e diversos, nem tudo concordaria em abandonar seus credos religiosos e abraçar Constantino. Então, Constantino permitiu mesmo e promoveu a cristianização da crença pagã. A crença completamente pagã é totalmente não bíblica e ganhava nova identidade cristã. Surge-se alguns claros exemplos disso. 1. O culto de Íris, deusa mãe do Egito, e
esta religião fora absolvida no cristianismo e substituída por Maria, muito dos títulos que era usado por Isis, Mãe Rainha do Céu, Mãe de Deus, Teócolos, e que carregou a Deus, foram ligados a Maria. A Maria foi dado o papel de exaltora na fé cristã, muito além do que a Bíblia atribui. Com o fim de atrair e adoradores de Íris para uma fé que, de outra forma, não abraçaria a verdade. Muitos templos de Íris foram convertidos em templos dedicados a Maria. A primeira indicação clara do Mariologia católica ocorre nos escritos de origem que viveu Alexandria, o Egito, que por acaso era um lugar principal da adoração de Ísis. Segundo, o mitraísmo foi uma religião do imperador romano, do 1º ao 5º século depois de Cristo. Foi muito populoso entre os romanos e, em particular, entre os soldados romanos, e foi possivelmente uma religião de vários imperadores romanos, mesmo que jamais tinha sido dado ao mitraísmo do status oficial. No Império Romano foi, de fato, a religião oficial que Constantino e o imperador romano que sucederam, substituindo o mitraísmo pelo cristianismo. Uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer carne, beber sangue de um touro. Mitras, e deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue de touro, a qual o consumido concedia a salvação daquele que tomava parte da refeição do sacrifício, teofágias, e comer o próprio Deus. O mitraísmo também possuía 7 sacramentos, o qual fez com que a semelhança de mitraísmo e o catolicismo romano seja tão numerosa que não os podemos ignorar. Constantino e seu sucessor entraram em uma substituição fácil para a refeição sacrificial no mitraísmo, no aceito da ceia do Senhor, a comunhão cristã. Infelizmente, alguns cristãos primitivos já haviam ligado ao misticismo na ceia do Senhor, rejeitando o conceito bíblico de uma simples adorativa memoração da morte e sangue derramado de Cristo. A romanização da ceia do Senhor completou a transição para a consumação do sacrifício de Jesus Cristo, agora conhecido como Missa Católica Eucarística. A maioria dos imperadores romanos e cidadãos eram enoteístas e etoístas, algum que crê na existência de muitos deuses, mas dá atenção especial a um deus em particular, ou considera um deus que particular como supremo acima de todos os outros deuses. Esses deuses aqui, tudo são com D minúsculo, viu? Por exemplo, o deus romano, Júpiter, era o supremo acima da
da panteão romano de deuses. O marinheiro romano era frequentemente adorado em Netuno, o deus dos oceanos. Quando a Igreja Católica observou o paganismo romano, ela simplesmente substituiu a panteação de Deus dos santos. Assim como no panteão romano de Deus havia um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de guerra, um Deus de força, um Deus de sabedoria e etc. A mesma forma da Igreja Católica, havia um santo responsável por cada uma dessas coisas e muitas outras categorias. Assim como muitas cidades romanas tinham o Deus específico também a Igreja Católica convidou santos padroeiros para a cidade. A supremacia do bispo romano, o papado, foi criada pelo apoio dos imperadores romanos, com a cidade de Roma sendo o centro do governo para o Império Romano, e com os imperadores romanos vivendo em Roma. A cidade programou para proeminência em todos os aspectos da vida. Constantino e seus sucessores deram apoio ao bispo romano como governante da Suprema Igreja. Logicamente, é o melhor para unir o imperador romano que o governo desta religião seja centralizado no mesmo lugar. Mesmo a memória de outros bispos e outros cristãos resistindo à ideia de supremacia do bispo romano, o bispo romano ascendeu a supremacia por causa do poder da influência dos imperadores romanos. Quando houve a queda do imperador romano, os papas tomaram para si o título de anteriormente pertencia ao imperador romano, Máximo Pontífice. Muitos outros exemplos poderiam ter ser dado antes, quanto deve ser superficial para demonstrar a verdadeira origem da Igreja Católica. Logicamente, a Igreja Católica Romana nega a origem pagã dos seus credos e prática a Igreja Católica. Disfarça suas crenças pagãs sobre a camada da teologia complicada. A Igreja Católica desculpa e nega sua origem pagã sobre a máscara de traição da Igreja, recomendando muitas suas crenças para prática. São a essência estranha à Escritura. A Igreja Católica é forçada a negar a autoridade da suficiência das Escrituras. A origem da Igreja Católica é a trágica mistura de cristianismo, religião pagã e conservam ao invés de proclamar o evangelho e converter os pagãos. A Igreja Católica cristianizou as religiões pagãs e paganizou o cristianismo, embaçado em uma diferença, apagando a distinção. Assim, a Igreja Católica se fez atraente às pessoas do Império Romano. O resultado foi que a Igreja Católica se tornou a religião suprema no mundo romano por séculos. Contudo, um outro resultado foi a mesma deeminente força, a apostasia cristã do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e da verdadeira proclamação da Palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, 4, de 1 a 4,
declara: porque virá o tempo de que não suportarão a sã doutrina, mas dando a comichão aos ouvidos, amontoarão por si doutros conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos. A verdade voltará a fábulas. Bem, gente, vocês estão vendo aqui de que o título é mal lido, porque eu sei ler mal. Mas realmente eu estou vendo aqui os estudos, qual a origem da Igreja Católica. Isso aqui é um dos poucos documentos de que vocês poderão conscientizar que Jesus Cristo veio. Não foi Jesus Cristo que fundou a Igreja Católica. Foi aos 30 e poucos anos após a vinda de Jesus, foram criando, foram fazendo suas forças, e no ano 300, já no terceiro século, o Constantino tomou conta de tudo e foi mudando, vocês estão vendo aqui. Mas isso aqui é pouca coisa do que eu já estudei. Eu estou pondo isso aqui para vocês, eu sou muito ruim para ler, mas vão ouvindo devagarzinho que vocês vão entendendo. E se vocês quiserem ler esse texto, vocês vão entrar lá e digitar qual a origem da Igreja Católica, ou quando foi fundada a Igreja Católica, quem fundou a Igreja Católica. Vocês vão pegando e vai saindo documentos demais. Só que é muito documento, vocês não vão dar conta de ler tudo. Mas se vocês interessam saber a verdade da origem das igrejas, dos templos religiosos, a verdade de Maria, igual vocês viram aqui no início, que a verdade de Maria não existe, foi dado aquele nome daquela mulher que era a deusa. E depois veio a adoração de Maria. Vocês viram lá no início, quando eu li lá, vocês viram que a própria deusa foi modificada e foi dado o nome a Maria. Então, no ano de 280, que foi criada essa diplomacia, em 1203, 1300, aí foi criada a diplomacia de que foi dado o nome de Maria. E um abraço a todos vocês, querem saber a verdade? Continue, eu continuarei fazendo mais vídeo. A supremacia do bispo romano, o papado, foi criada com o apoio do imperador romano, com a cidade de Roma sendo o centro do governo para o Império Romano, e com os imperadores romanos vivendo em Roma, a cidade de Roma alcançou a proeminência em todos os aspectos da vida. Constantino e seu sucessor deram o apoio ao bispo romano como governante supremo da igreja. Lógico, é o melhor para a unidade do romano, que o governo do Estado religioso seja centralizado no mesmo lugar, mesmo a maioria dos outros bispos cristãos, resistindo à ideia da supremacia do bispo romano. O bispo romano ascendeu à supremacia por causa do poder da influência dos imperadores romanos. Quando houve uma queda do Império Romano e os papas tomaram para si o título de anteriormente pertencia ao imperador romano, o máximo pontífice. Muitos outros exemplos poderiam ser dados. Este quadro deve ser suficiente para demonstrar a verdadeira origem da Igreja Católica. Logicamente, a Igreja Católica Romana nega a origem pagã do seu credo e prática. A Igreja Católica disfarça suas crenças pagãs sobre a camada de teologia complicada. A Igreja Católica descumpre-se e nega a sua origem pagã sob a máscara da traição da Igreja, reconhecendo que muitas das suas crenças e práticas são a sua origem pagã, são de essência estranha à Escritura. A Igreja Católica é forçada a negar a autoridade e suficiência das Escrituras. A origem da Igreja Católica
é a trágica mistura do cristianismo, religiões pagãs que os cercavam, e o nível de proclamar o evangelho e converter os pagãos na igreja católica. Cristianizou-se a religião pagã e pagonizou o cristianismo, embaçando a diferença e apagando as distinções. Sim, a Igreja Católica se fez atraente às pessoas do Império Romano. O resultado foi que a Igreja Católica se tornou a religião suprema e o mundo romano por séculos, e outros resultados foram o mais denominante forma de apostasia cristã e a verdade do evangelho, verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e da verdadeira proclamação da palavra de Deus. Timóteo 4, 3 e 4 declara: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão aos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Bom, vocês estão vendo aqui essa parte de que tudo dá-se a impressão de que as igrejas, o sistema religioso, os templos são umas farsas. Nada no início lá que vem da parte de Jesus Cristo. E, por exemplo, Maria não existiu Maria. Maria foi um nome dado substituindo aquela deusa Ísis, que vocês viram lá no início do texto que eu li, que não existe Maria. Maria é uma farsa para supor o nome de Ísis, a deusa daquele tempo, que existia vários deuses, igual vocês viram no texto. Queridos irmãos, estou aqui fazendo essa leitura muito mal feita, mas gostaria que vocês entendessem e procurassem estudar essa parte. Vocês procuram aí qual a origem da Igreja Católica, quando foi fundada a Igreja Católica, quem fundou a Igreja Católica, que ano foi. Então vai ser vários documentos vocês podem ler novamente, porque aqui, para passar esse texto para vocês, eu não sei como é que faz para pôr ele em MP3 para se soltar, então eu vou pôr uma imagem, umas fotos de um tempo bonito, do sol, da lua, da natureza, do Pai, e vou dando o texto e ver enquanto eu troco de foto, para a foto ficar mais tempo, para dar o tempo de que fique um fundo mais bonito, não fique uma escuridão. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, que Deus os abençoe. Queridos irmãos, veja aí agora, nessa leitura que eu fiz, muito mal feita, assim, mas é o que eu posso fazer, eu faço o máximo do máximo que eu posso fazer, só não faço o impossível, porque o impossível só quem faz é o Pai. Mas vejam ali naquele final daquele texto ali, ou no meio, vocês vão ver que a matança de animal, de boi, para o povo ingerir o sangue, comer o sangue, a carne, já começou a partir do ano 300. E essa igreja ela começou a ser fundada a Igreja Católica após 30 anos da vinda de Jesus. Está bem compreensível ali de que essa igreja não foi Jesus que fundou. Foi começada pelos homens. E as doutrinas que vêm, não foi os apóstolos mais, porque os apóstolos foram morrendo após 30, 40 anos que foram começados a fazer a Bíblia. Então, nada dos apóstolos. O nome da Igreja Católica, quem fundou não foi Jesus. Foi, vocês verem ali, que já foi anos depois que foi criado a igreja, o dado nome da Igreja Católica, que não era os templos que tinha aquele tempo que eles rezavam, aquilo. Aí depois foram fundando as igrejas, de qual vocês verem que é uma farsa esse negócio, que não foi Jesus que fundou a igreja. Jesus simplesmente falou a Pedro: em ti edificarei a minha igreja, se for verdade essa palavra.
se for verdade. Em ti edificarei minha igreja, não foi naquele monte, foi no seu corpo, em ti edificarei a minha igreja. Então fica bem esclarecido para vocês de que cada um de nós temos uma ideologia diferente, nós pensamos diferente, teve iniciação diferente, nós interpretamos diferente. Então essas interpretações que vocês verem, que cada um faz diferente, não veio de Jesus Cristo, foi o homem que fez. E a paz de Cristo esteja com todos vocês e que Deus os abençoe a qualquer momento de sua necessidade, que você peça perdão e o amor do Pai. Que Deus te abençoe. Paz de Cristo.